Oi, minha gente, muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. Três mulheres, três olhares e uma só missão. Nós estamos aqui para mais um programa, para mais um episódio. Quem não assistiu os outros, assistam, que estão maravilhosos. Aqui você sempre vai encontrar conversa legal, tudo que vocês precisam saber e sempre atuantes. Eu sou a Andréa Galiza, advogada das famílias, sempre estarei aqui com vocês para poder ajudar no que for necessário. Juntamente estarei aqui com as minhas maravilhosas. Olá, pessoal. Eu sou Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Eu sou Lília Simonetti, enfermeira, empresária e dona da Lila. Papo sério, alma feminina e bom humor. Hoje vamos para mais um tema que eu acho que você aí pode se identificar, tá? Depressão não escolhe a mulher que sofre. Ela alcança até a mulher que brilha. Vou falar do nosso caso, o caso que escolhemos. Lembrem de mandar os casos de vocês, que poderá ser contemplado aqui para a gente discutir, tá bom? Então, Bianca, mãe de 2 filhos, uma jovem de 23 anos e um menino de 11. Casada, formada em enfermagem e atualmente empresária do ramo da moda feminina. Tem uma família estruturada, uma rede de apoio maravilhosa e é conhecida pela alegria contagiante. Quem a conhece sempre diz: ela é luz, ela é sol. Sempre foi comunicativa, intensa, cheia de vida. Passou anos lidando com pessoas, dando aulas, interagindo, levando leveza e energia por onde passava. Por isso, ninguém imaginaria que justamente ela seria atingida pela depressão. Nem ela mesma. Sempre se perguntou: por quê? Por que eu? Eu que tenho uma vida tão abençoada, uma família incrível, amigos, saúde, como isso aconteceu comigo? Mas a verdade é que a depressão não escolhe. Ela chegou silenciosa e lhe tirou o brilho. De repente, aquela mulher alegre, comunicativa, intensa, se viu sem força, sem vontade e sem alegria. Ela já não sorria como antes, não queria interagir. Nada tinha valor. Coisas que antes a emocionavam, que eram motivo de felicidade, perderam completamente o sentido. É a dor que corrói por dentro, que vai tomando tudo e você se sente sem saída. Viver essa experiência foi e ainda é um dos maiores desafios de sua vida. Aprendeu que a depressão não é falta de fé, não é ingratidão, não é fraqueza. É uma doença e ela pode atingir qualquer pessoa, até aquela que parece ser luz para todo mundo. Nós estamos falando, gente, de Bianca. Só que essa Bianca hoje tem nome e está bem pertinho da gente. Essa pessoa é Lília. Sou eu, gente. Eu jurei que eu não iria me emocionar, mas não tem como, né? Depois de ler, é, depois de você ver sua história, né? Sendo Narrada por outra pessoa. contada, sendo narrada, ela passa um impacto bem maior. E como a gente já tinha soltado um spoiler, o outro episódio, ele mostrou bem que a depressão em que eu carrego, hoje em dia, eu digo que foi consequências de uma vida tumultuada, de uma cobrança exagerada, Aquela Mulher de uma Maravilha. perfeição da Mulher Maravilha que a gente falou no episódio anterior, ela terminou doente. Por isso que hoje em dia eu sou muito, muito mais pacata com relação a isso, porque eu vi as consequências de você ter jornadas triplas, de você ter uma ansiedade pela perfeição, uma ansiedade pela uma criação perfeita dos filhos, e quem terminou sendo atingida fui eu, né? A gente falou sobre as armadilhas da Mulher Maravilha e a grande armadilha é essa. Quando Do pega, mundo atual hoje em dia é essa. Eu digo que a minha ela começou com ansiedade. Eu fui diagnosticada com crise de ansiedade, né? E por mais que eu tivesse sendo tratada, tudo não foi suficiente. Quais foram os primeiros sintomas, Lília? Quando é que você começou a perceber que alguma coisa estava diferente? Porque assim, tem aquele dia que todo mundo está um pouco mais ou menos ansiosa, Isso. isso faz parte, mas aí quando isso foi tomando outro caminho e você foi percebendo que alguma coisa
Estava diferente. fugindo da ansiedade, porque a ansiedade, você controla, você tem acesso, você consegue, né, estar mais controlado. A depressão, não. E uma das coisas que foi muito prejudiciais, que eu acho que foi o agravamento, foi porque eu deixava muito aquela situação. Ah, não, pode ser uma preguiça, pode ser TPM. Eu tentava achar uma justificativa para. Eu não conseguia mais sair de casa. Eu comecei a ter pânico, Cansaço. um cansaço E a intenso. gente fica achando que o Que é cansaço uma é físico, e na verdade é muito físico, mais. exatamente. A gente fica tentando achar outras soluções, mas quando foi que a chave virou? A chave virou quando, muito de vocês não sabem, nós somos família. Ela é minha tia, ela é minha prima. E foi no aniversário de um primo meu que estávamos todos lá. E eu acho que não existe uma pessoa que ame mais estar com a família do que eu. E eu não consegui estar com a minha família. Eu estava um peixe fora d'água, foi até num shopping, e tia Cidinha olhou para mim: Você tá bem? Todo mundo perguntou se eu estava bem. Eu parecia num mundo paralelo, porque eu me tremia em estar ali, eu estava nervosa por estar convivendo com pessoas, parecia que tudo ao meu redor não estava ali e eu estava contando os minutos para ir embora. Eu só não fui antes porque a família fique. Mas no momento em que cantou os parabéns, eu entrei no carro, eu tremia. Era uma dor, era uma agonia, era um medo que eu disse, não é normal. Foi aí que eu digo, eu estou com depressão. Aí foi quando eu fui no psiquiatra, mais uma vez, porque eu já fazia tratamento, e a gente chegou à conclusão que não se tratava mais somente de ansiedade, né? Já se tratava de uma doença que nem eu, nem ninguém imaginaria estar vivendo, pelo aquele simples fato. Você é luz. Como é que foi atingir logo você? É um dos maiores comentários, e exatamente e era o que me deixa mais triste. Porque aí eu fico questionando, será que minha luz mesmo acabou? Será Com que certeza não. Isso é um ponto essencial para a gente discutir, porque as pessoas acreditam nisso. E isso faz com que as pessoas tenham muito preconceito com relação a isso. As pessoas têm vergonha da depressão como se fosse sinal de fraqueza, de fragilidade. É uma doença. A depressão não é falta de fé, não é falta de família. Lília falou isso, nós somos uma família muito unidas. Qualquer dia a gente vai fazer um episódio falando sobre família mesmo. Como a família é importante, como a gente se ajuda, como a gente se completa, e ela tinha esse suporte, ela tem esse suporte, e chega esse momento de perceber assim, não era suficiente, eu não me sentia adequada naquele lugar, não estava lá, não me sentia, não estava presente, né? Como se tivesse uma ausência. Isso é cada vez mais comum, é uma epidemia a depressão. isso? É uma Todo epidemia. acolhimento nada preenche, né? É, Porque e no início da depressão ele chega a sufocar. Vou ser bem sincero, eu estou falando a minha opinião. É tanto amor que você fica sufocada porque você não consegue dar, você não tem forças, nem coragem, De nem atender a de expectativa desse amor. do amor. porque você quer se isolar, como é que você o outro quer lhe abraçar e você quer lhe Eu quero isolar? A tendência Você sempre é não se tem isolar. nada. Você se preocupa. Isso. Estou sendo um peso, eu estou preocupando, eu Eu sou preciso. E força uma barra, você não tem condição de atender naquele momento. uma das coisas que eu cheguei pro meu esposo e eu disse: se você quiser ir, eu deixo você partir. Porque não é fácil conviver com quem tem depressão. Por quê? Porque é muito. A gente quer viver muito só. Então, eu não quero sair. Eu não consigo dar amor o suficiente. Tudo que ele faz, eu tentava fazer,
não tem graça. E, gente, isso no dia a dia pode se tornar cansativo. Claro, por isso que eu digo, uma rede de apoio hoje em dia, as pessoas que lidam com a depressão, elas têm que ter uma assistência de saber que não é falta de amor meu, não é, eu não que não estava faltando dar amor, eu só não tinha vontade, eu só não tinha coragem. E é cansativo, porque Daniel chegava rindo, tentando me fazer rir, me levantar, e eu dizia: pare, por favor, pare, que eu não quero. Pare. E às vezes pode ser cansativo para a pessoa que está tentando lutar ao lado, né? Aí eu cheguei, aí ele olhou para mim, né, e disse: jamais, porque eu acho que quando a pessoa ama, tem que suportar. Claro, quando ama, eu sei, mas era porque eu estava me sentindo tão mal de obrigá-lo a viver Já numa se sentia situação culpada tão por fazer ele passar caótica, por aquilo também. que eu disse assim, não, que eu cheguei a pensar, eu acho que a pessoa que tem depressão, ela tem que viver só, porque ela fica naquele mundo horrível dela, tentando a sua cura. Olha como vinha a minha cabeça. Mas não precisa atingir todo mundo, porque você atinge todo mundo. Você atinge todo Mas mundo. isso é amor. É na alegria e na tristeza. São pontos que é essencial que a gente converse aqui, porque muitas pessoas que estão assistindo têm depressão ou têm algum familiar que tem depressão, que hoje isso é muito comum. E para que compreenda isso, né? Compreenda esse momento de afastar, de respeitar o espaço, de ter o cuidado, mas respeitar o espaço, para que não seja um peso a mais dessa dor. E a pessoa que está sofrendo a depressão, ela compreenda que ela não precisa dar aquilo que ela não tem, que naquele momento que ela está vivenciando essa dor, que é a depressão, ela traz uma dor que é insuportável. Então, que ela precisa curar-se dessa dor, não é um momento que ela tem energia suficiente para se preocupar em agradar os outros. Certamente já está nessa situação por tentar agradar. Então, não nesse momento. É umas férias dessa Mulher Só que a Maravilha, né? gente não consegue entender. E olha, essa pergunta aqui, olha, como uma mulher que tem tudo pode entrar em depressão? Eu trato na terapia até hoje, porque me perguntava. Eu tenho uma família estabilizada, eu tenho uma família incrível, eu tenho tudo, graças a Deus, eu não sou das mais ricas, mas não me falta o básico, não me falta, eu tenho amor, tenho tudo. E que eu tô com depressão, porque eu ainda estou, né? Ele não passou, eu não vai passar tão cedo, porque é uma jornada muito longa. E eu fiquei me questionando, me sentindo culpada. Foi uma das coisas que mais me. Como assim? Porque a gente acha que a depressão ela tem que acometer alguma coisa específica. Ah, Lília, mas qual foi o gatilho para você entrar em depressão? Mas essa é a diferença, porque a Sim. depressão é doença. As pessoas precisam encarar a depressão como uma doença. Teve Ela alguém afeta que muitos não fatores. entendeu, que fez você se sentir mais culpada ainda, achar que é preguiça, que não é bem assim. Teve alguém na sua história, porque a gente sabe que muitas pessoas que têm depressão passam por isso. As pessoas nem todo mundo entende. Acha que é preguiça, acha que, enfim, Porque entendeu? não tão diretamente, porque eu vivo num mundo de famílias e uma amizade muito que elas sabem de tudo. Mas na questão de como eu tenho a loja, eu não conseguia ir mais para a loja, eu não conseguia mais atender o telefone, eu não conseguia mais falar com as pessoas achavam que eu estava sendo besta, snob, estava se isolando. Vixe, como ele se tornou antipática, não conversa mais, não vem mais. E eu senti que as pessoas estavam com isso, né? Porque, mas também elas não sabiam que que eu estava com Doença, depressão. sim. Eu apenas teve um momento em que eu deixei de aparecer mais no story da loja, não conseguia mais pegar no telefone, porque foi um dos pontos principais. Foi, olhe como é uma coisa liga a outra. A sobrecarga de trabalho, né? Eu trabalho muito com o celular. Eu posto, eu faço vídeo, a imagem da loja é a minha cara. E onde foi que bateu a estafa, o pior sintoma de todos? No telefone. Estava Escuto isso de relacionada muitas mulheres com depressão. A primeira coisa que elas não suportam é o ao telefone. telefone.
treme, Tudo falar. de sobrecarga de trabalho. Exatamente, porque uma sobrecarga tão grande, porque isso aqui é a minha ferramenta de trabalho hoje em dia. E onde é que eu tive mais aversão? Ao meu trabalho em Agora, si. sabe o que eu percebo, Lília, na sua fala, que chega a dar assim, aquela angústia? É assim, tá, a gente sabe que a depressão é uma doença e ela traz essa dor terrível, mas assim, o quanto a cobrança da sociedade, a cobrança, mesmo a de boas, né? Assim, o sentimento que vem dessa cobrança, dessa falta tipo assim, o que mais me doía era pensar que eu tinha perdido o meu brilho. Então, Isso. aumenta aquela dor, quer dizer, a gente se sente culpada por adoecer, porque é Exatamente. uma doença, Apesar de estar doente, ainda se sentir entende? culpado. Você tem Muito. diabetes, aí você tem diabetes e você não pode comer doce e você pode ter chegado lá, mas é uma doença. A depressão é uma É doença uma que é doença encarada como isso. reconhecida pela OMS. Inclusive, Exatamente. muitas mulheres hoje se afastam do trabalho. Então, é muito importante que vocês saibam que porque as pessoas ficam, eu trabalho, eu vou faltar ao trabalho, e agora eu vou perder meu emprego. Não, você está assegurada, porque Isso. a OMS reconhece. Você pode, sim, inclusive, se afastar do trabalho, você pode faltar até 15 dias ser remunerada pela própria instituição, mas a partir disso daí, você vai procurar, você vai até o INSS, vai lhe dar, assim, um tempo né, de afastamento, e muitas pessoas, às vezes, até permanente, viu, gente? Tem pessoas que ficam afastadas 2 anos, fazem aquele tratamento, começam a receber pelo INSS aquele tempo de afastamento, depois, quando você acha que está bem, que lhe dão um laudo para você voltar, você volta. Se você reincidir, você se afasta novamente. Então, acontece isso, tem acontecido muito isso, e saibam que vocês têm direito, é uma doença, e vocês podem ser remunerados e se afastar sem tempo determinado. Tudo vai depender do seu tratamento e da sua evolução. É muito importante que Não é todo mundo saiba disso, porque muita gente, às vezes, perfeito. tem que continuar indo trabalhar. Você não está indo trabalhar, não tem força de levantar, porque é como diz, a gente tudo envolve porque acomete as pessoas que são muito ativas e a gente deixa de ser, né? Então, uma pessoa que trabalha muito, que tira foto, que eu chego em casa, cuido de menino, não sei o quê, tem tudo, todo esse suporte, eu não tenho coragem de nada, nem vontade de nada. Gente, só para vocês terem ideia, é como se você vai vivendo a vida por viver. Ela não tem brilho nenhum, ela é preto e branco. Eu cheguei a olhar para a minha vida e disse assim: ela está preto e branco. E é o que me mais dói, porque a minha vida ela era mais colorida. Eu sei quem eu sou antes da depressão e eu sei quem eu estou sendo durante esse período. Então, a minha vida ela é colorida. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu sou radiante, eu sou empolgada, eu sou tudo. E a vida estava passando por mim, preto e branco. Eu olhava e dizia assim: eu não quero isso. Eu não, eu chegava para o médico, eu desesperada, chorando, eu dizia, eu não quero isso. Eu não vim para esse mundo para viver no preto e branco. Lília, você acha que isso em algum momento poderia ter sido evitado? Teria algum sinal que você não percebeu em tempo de reverter? Se você pudesse fazer diferente, alguma coisa que tivesse mudado esse percurso, o que seria? Ter procurado ajuda de Primeiro psiquiatra sinal. antes, bem antes, porque a gente tem a gente ainda, a sociedade tem um preconceito muito grande com isso, ao tomar remédio, a se medicar, acha que consegue. Não, você resolve, vai caminhar, vai para academia. Mas como é que você não tem força? Não tem força, você consegue ir para uma academia. Como é que você consegue fazer as coisas se você não... Então fica aquela briga de tentar, eu acho que se eu não sei dizer o quanto realmente poderia, né, ter feito, de que ponto eu podia, mas eu acho que se eu tivesse procurado ajuda antes, eu teria tem sido mais fácil. Mas assim, outro ponto também, que é uma das coisas que eu vi, que eu estou fazendo terapia para lidar com isso. Eu cheguei a um ponto de ter raiva das medicações, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu digo assim, agora pronto, eu vou ser dependente dessa medicação. Quer dizer, quer dizer que para me ser feliz eu vou precisar tomar uma medicação?
É porque você ainda não entendeu o que é uma doença. E para Exatamente. você se tratar, você precisa cuidar Isso eu médica. pensei logo, mas eu tô vai para pressão, Isso. diabetes, Foi por isso que eu comecei a fazer terapia para entender a minha doença, entender que o remédio ele é o meu aliado e não o inimigo. Até porque muita gente tem medo do desmame, da troca de remédio, dos efeitos que esse remédio dá. Isso, é. Eu sei porque eu tenho medo. Eu tenho ansiedade e eu nunca me mediquei. Nunca. Eu faço, meu Deus, eu tô vivendo ansiedade no cru. Às vezes eu tenho medo de se transformar na Sim, depressão, isso, porque eu tenho medo da questão da medicação. Nós temos até exemplo de primas que tomaram, e que mudaram e isso. passaram mal, porque então eu digo, meu Deus, se eu tomar e eu precisar desmamar, eu sei porque eu tenho medo. E eu vivo aquilo ali no cru. Tudo que eu passo, eu digo, eu passo no cru. E é muito ruim, às vezes eu faço, meu Deus, eu É tenho muito medo mais difícil. muito. E eu tenho assim, gente, vamos lembrar também que criança também tem depressão. Eu me lembro de um episódio, eu criança, que eu tive o início da depressão, eu criança. Eu com essas ansiedades, eu fiz, meu Deus, será que é depressão, Senhor? Aí eu me lembrei que eu pequena, em torno de 7, 8 anos de idade, meu mundo começou a ficar preto e branco. Não tinha graça, não tinha graça. Principalmente quando ia chegando o final da tarde. Quando a tardezinha ia bater. E hoje, gente, eu amo o final da tarde, eu amo o pôr do sol, eu amo. Mas É um dos o principais sinais e sintomas quando da nós depressão é o pânico da final da tarde para a tardezinha, noite, né? né? Eu É tive isso criança. Eu olhava para a mamãe, papai dizia: "Vamos fazer isso, vamos trazer uma amiga para cá". E papai e mamãe ficava, eu só lembro de ficar de braços cruzados e eu dizia: "Eu não tenho vontade de fazer nada". E me dava uma tristeza. Eu não sei quanto tempo durou, mas já não deve ter durado muito, mas eu lembro muito desses episódios final da tarde que eu não queria, dizia: "Nada tem graça". Papai fazia, eu falei: "Papai, não tem graça, não tenho vontade, não quero, mas você quer fazer?". E eu não tenho vontade de fazer nada. Então eu faço: "Meu Deus, Deus me livre", né? Porque assim, a gente também sabe que a menopausa traz muitas mudanças hormonais e tudo, e nessa fase, Associa muito. Eu associava a falta menor, de hormônio, isso, falta de a gente vitamina. A começa, gente fica. dá para ter falta de hormônio. Por incrível que pareça, já. Uma outra coisa, Mas gente. falta de vitamina D tem sido um problema realmente que B12, tem B12 é a principal, gente. Olha, a minha B12, Eu quando eu preciso tomar para ontem. Mas deixa eu dizer, a minha B12 estava 300 e alguma coisa, 400. O meu médico disse que ela tem que subir para 700, né? Na época. Então, Nossa, a Maria minha vai estar precisei zero isso, meu fazer Deus. suplementação de B12, porque quando você está em casos de depressivos, tudo, tanto a vitamina B12 como a vitamina D, elas têm que estar mais elevada. Então, eu estou fazendo suplementação de tudo. E vou mandar suplementar, inclusive, só porque quando você toma um polivitamínico, o Isso. polivitamínico tem um pouquinho de caro, mas não tem o suficiente da B12 que a gente Não, precisa. vamos tomar B12 e vitamina D, sim. Outra coisa também que dizem que é muito bom, gente, é o tal do fígado. Por que eu digo tal do fígado? Porque eu tenho pavor a fígado. Eu adoro. Nossa, eu tenho Eu sou pavor. enjoada. Se você comer dois bifes por semana, você mantém seu nível de B12 e de várias outras vitaminas que o seu corpo precisa. Quer dizer, é uma medicação. Querendo ou não, já 2 pedaços de ajuda. bife, olha a quantidade de ferro, de tudo que assim, é milhões comparado a qualquer outro. Você tem noção disso? Uma alimentação É. adequada é um passo importantíssimo para a vida saudável. Então, São assim. bolinhos que eu digo. Ela que sabe. Gente, o que nós teremos nessa caixinha hoje, em mais tarde a gente abre. Gente, alguns pontos que é essencial para a gente discutir, para a gente deixar assim bem evidente, né? A questão dos fatores de proteção. O quanto é importante, mesmo que aquela pessoa que está acometida com a depressão não se sinta sufocada. Saber respeitar os espaços, mas estar presente. A rede, Porque olha, hoje eu digo, a rede de apoio, ela é 100%. Isso. Eu digo, no início, chega, eu digo, meu pai ligava, eu tinha ódio. Mãe ligava, ódio. Porque é aquele pessoal muito em cima, muito amor, muito Cuidadoso, é muito amor. cuidadoso, tudo. Eu chorava de culpa, mas também até o ponto que eu precisei conversar
pedir para a Laila comunicar a todo mundo que me desse um espaço, que era normal, que isso. Tentar ensinar, porque essa geração mais antiga não sabe lidar. Por isso que eu digo, as pessoas têm que ter orientação, tem Por que isso é ter. importante esse assunto, porque assim, uma pessoa que você ama e ama muito, isso é um sentimento que eu tenho com relação a isso, que eu tenho. É uma pessoa que você ama e ama muito, que para mim é quase uma filha, e você sabe que ela está com uma doença que é grave, e você não pode se aproximar naquele momento, você precisa respeitar esse espaço, mas você precisa saber que Dar um queria suporte, né? gente, é confuso para todos É, os que estão. Aí a gente reza por ela e pede a Deus que encaminhe, mas é muito difícil. Então, toda a família precisa saber desse tem que suporte, lidar, precisa lidar com isso estudar, sem ver o julgar, tema, sem compreender. julgar. Deixa a pessoa saber que você está ali. Por quê? Isso. Porque a gente fica com muito medo de ser para assim, Lília, tá tudo bem, aí tá tudo bem. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa não está querendo muito contato. Isso. Então, E ao pode mesmo ter É certeza saber que precisa está disponível. Você isso. sabe que Isso. está É porque Vem você comigo. precisa saber que a gente está. Está Porque disponível. você tem acesso, mas quem não Isso. tem pode dizer, tô sem ninguém, não tenho ninguém. Você tem acesso de amor, você tem Isso. acesso de tudo. Quando eu Né? acordo no meio da noite, o primeiro pensamento que vem, será que Lília está dormindo? E aí, meu Deus, faça com que ela durma, faça aquela oração, faça aquele pensamento. Então, assim, que a gente possa rezar, possa encaminhar o nosso pensamento, a nossa energia para essas pessoas que a gente ama e que elas saibam disso, da Sabe? nossa E disponibilidade. hoje eu digo, é o principal. Hoje eu digo, eu sou muito grata à minha rede de apoio. Eu sou muito grata em chegar em casa e poder dizer assim. Daniel disse: fica aí, pode deixar que eu resolvo. Isso deixa. Deixe que eu resolvo, deixe que eu tomo conta, deixe que eu me responsabilize, porque além de tudo eu tenho uma criança. E aí? Como é que eu sou uma mãe para essa criança? Aí vem a culpa. Porque uma coisa eu digo, meu Deus, eu queria ser sozinha, mas não, eu tenho pessoas ao meu redor. Quem é que vai cuidar dessa criança? Daniel viaja muito, tudo. Aí eu tenho meus familiares que vão dando suporte. E eu cheguei para ele e conversei, bebê. É o seguinte, sentei com eles, mamãe tá dodói, vai ter dias que mamãe não vai ter vontade de fazer as coisas, a concentração da mamãe não tá legal, para que ele entendesse que a minha ausência de vez em quando com ele tem um motivo e não é para sempre. É até as coisas se ajustarem, né? Que aí ele faz, mãe, mas você tem depressão, mãe? Eu fiz, mas mamãe vai sair dessa. É normal. É tudo, calma, vai. Isso quando eu tô no dia bom, que eu tô otimista, né? Porque tem gente dia ruim também. Então não pense que eu sou assim todos os dias, não. Mentira. Semana retrasada eu tive uma crise gigantesca. Eu estava no fundo do poço novamente. Adaptação de medicação, que é a pior coisa, é o ajuste das medicações. Não é de primeira. Então, quer dizer, tem dias que você está positiva, tem dias que você não está. Então, no dia que eu estou bem, eu vou para academia, eu corro para a loja, faço todas as Corre fotos. atrás do prejuízo. Faço foto logo que tem de fazer, agilizo. Porque, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã. Enquanto ainda está essa adaptação de medicamento, de tudo, você não sabe se hoje você vai estar bem ou amanhã você não estará, entendeu? Outro ponto que é importante a gente lembrar é que se você percebe que está começando com esses sintomas, que está com ansiedade preocupante no nível que você acha que corre o risco de tornar-se uma depressão e você não tem uma rede de proteção, procure o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é o 188, você vai encontrar pessoas 24 horas, é à noite, é de madrugada, eu estou desesperada, eu não tenho com quem falar, ou até porque eu não quero preocupar ninguém, eu não sei o que fazer. Pega essas pessoas que estão 24 horas disponíveis para ouvir, para falar, sem julgar, e são pessoas treinadas. Elas foram treinadas para isso. Não corre o risco dela falar alguma coisa. 188 é nacional. 188. Que diga alguma coisa que pode ser um gatilho, alguma coisa. Não, elas foram treinadas para isso, elas vão saber lhe dar a orientação correta. Por quê? Busque ajuda.
Busque ajuda. Procurar não se culpar, né? Que esse é um fato. É muito fácil teorizar, a gente sabe que é. Ai, não se culpe, não sei o quê. Primeira coisa que a pessoa diz, reze. Gente, não é falta de Deus. Não é Deus falta é um de fator de fé, não é proteção falta. essencial. É essencial. Procure rezar nos momentos de desespero ou não, o tempo todo para ir se energizando. Mas não é falta de Deus, a gente sabe que não. Porém, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar socorro. Ninguém consegue sozinho sair de uma depressão. O Não, sentimento é esse. Pode não ser, O consegue. é profissional verdadeiro, que mas vai não lhe pode ajudar ser. imediatamente é o psiquiatra, tá? Isso. Então vá até o psiquiatra, é ele que vai lhe dar esse laudo. Então vá até o psiquiatra, conta a sua história e se você tiver, ele vai lhe dar um laudo, vai lhe dar com o CID correto. Você vai levar o seu local de trabalho, se você for CLT e trabalhar em algum local, você vai apresentar aquilo ali, você vai ter um atestado e você também vai ser cuidado dentro do seu trabalho. É uma doença, você vai estar sim amparado. Então, lembre disso, sempre lembre. Essa depressão não escolhe as pessoas, ela chega, como chegou Não é para a vergonha, pessoa, não uma é das pessoas vergonha mais nenhuma. animadas da nossa família, Lília. Chegou para ela, né? Então, pode chegar Outra para hipótese, você. se você tem dificuldades financeiras, não tem plano de saúde, você procura a UBS, a atenção primária em saúde, ela regula a rede toda, ela vai lhe orientar e dizer qual é o serviço adequado, onde é que você vai conseguir essa atenção especializada da qual você necessita nesse momento. Gente, depressão não é drama, é um grito silencioso que precisa ser ouvido. E Pode Papo com Elas trouxe esse tema, né? A gente achou muito importante, porque muitas pessoas falam em depressão, nós temos um exemplo aqui, e nós trouxemos Lília para essa história, para vocês verem como está pertinho da gente. E está tão pertinho, e às vezes na pessoa menos provável, que foi Isso, eu ia dizer menos agora, é provável. como diz, parece que ela acomete as pessoas menos provável. Menos. Aquela pessoa que você jamais imagina, aí é daquela frase do episódio passado. Na frente das câmeras, eu estava sempre sorrindo na loja. Quando eu desligava, eu tinha crise de pânico e medo. Então, às vezes a gente mostra uma alegria, né? E por trás o desespero ele é gigante. Eu acho que a gente deveria ver o que é que Fran mandou para a gente. Depois, Não é olha, isso? Tá Eu ia- chutando. Gente, olha, Lilá, os livros de Cida, felizmente, e escolas e E escolhas, escolhas, tá? Tem um link lá no nosso Papo no Instagram, para quem quiser adquirir os livros, tá, os gente? livros, tá? E olha, o presente da Lilá tá ali ainda. Lembrem que vocês precisam interagir lá. Quem mais interagir vai ganhar esse prêmio, tá, gente? Gente, o que é que tem aqui? O que é que Fran mandou pra gente? Que é que ela mandou hoje de Gente. Fitness, né, Lília? Lília faz a propaganda belíssima da Fran. Vai, é Lília. a primeira doceria Confeitaria saudável do saudável do RN. RN. Isso. Tudo lá é livre de glúten, de lactose. Ela trabalha com a inclusão das pessoas, principalmente. Não. Gente, será que isso Para aqui é você bom? comer sem Bombons, culpa. tá? De chocolate. Isso aqui é sem culpa. Isso aqui não tem açúcar. Gente, eu Isso, sou chocolatra, então isso aqui salva a minha vida. Salva. isso, gente. Eu, eu, E mas eu, o eu chocolate melhorei é tanto. reconhecidamente né? A energia da alto astral e quando e não, né? E que não está fazendo Eu nada. tô achando que eu tô pior porque eu tô de abstinência. Eu tô precisando comer. Eu sempre fui alguém, gente. Eu sempre tive que comer chocolate todos os dias. Vocês sabiam disso? Pronto. Todos os dias. Culpa! Você tem culpa? Exatamente. Você chega lá na Frambolinho, gente, você tem tem uma loja inteira de produtos de todos os tipos, todos os gostos. Hoje eu almocei um empadão de frango de lá, porque, como vocês sabem, eu estou em processo de cuidar da minha saúde em primeiro lugar. E outra coisa, os medicamentos, né, eles podem inchar bastante, que foi o que aconteceu comigo, me fez ganhar 6 quilos em um mês. E para ainda, claro que eu não posso deixar de tomar as medicações. Com isso, eu aliei a alimentação saudável para ir podendo equilibrar as coisas. Vamos lá. Gente.
Ah, eu posso contar que eu amo esse podcast, mas a hora de Fran Deixe amo ela. vocês, mas que essa hora é especial, é. Muito bom. Minha gente. Nem parece que é saudável sem açúcar, né? Olha aqui. Morango aqui dentro. Foi. O meu é de chocolate mais forte, mais Eu também. amargo. Muito bom, Tem perfeito. algum gosto aqui que eu tô querendo identificar? Muito bom. Como se fosse pão de mel. Uhum. Gente, eu amo pão de mel. Sensacional. Vamos lá, né? Porque, enfim. Gente, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que mais, né, pode se identificar. Mande a sua história pra gente. Quem sabe no próximo vai ser uma história de vocês. É bem legal que a gente troca, são histórias realmente concretas, verdadeiras, reais. E aqui a Isso. gente discute Eu tudo que tenho você vive. recebido muitas mensagens dizendo que tem sido muito bacana, porque as pessoas têm se identificado muito com as nossas conversas, com esse Os bate-papo, temas, isso. com os temas. Então, surgiram os temas que vocês querem conversar, aquela coisa aquele bate-papo de calçada que a gente está precisando, que é isso que a gente está fazendo aqui com muita alegria. Papo sério, alma feminina e bom humor. Se você já viu algo parecido, se você está precisando de apoio, né, de conforto, de uma palavra, de alguém que lhe defenda, que eduque, que acolha, nós estamos aqui para lhe acolher, tá? Então, ó, Lembrem de próximo. curtir, seguir Beijos. e compartilhar. Assim, Beijo, Isso. beijo. Tchau, tchau. tchau.